O terceiro segredo de Fátima diz realmente respeito ao fim da Igreja Católica? O que estamos prestes a revelar a você será de tirar o fôlego. Assista até o final. No crepúsculo de uma era turbulenta, Nossa Senhora revela o último dos 3 mistérios a Lúcia, permitindo-lhe partilhá-lo com os seus primos, incluindo Francisco, mas reservando a sua revelação apenas ao bispo. Este mistério, uma vez captado no papel, chega ao bispo de Leiria e, pouco a pouco, chega finalmente ao olhar atento do Papa, envolto num véu de segredo. A Virgem, com palavras cheias de significado, faz eco AES seus pedidos à irmã Lúcia, entre os quais se destaca a invocação de consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração, com o objetivo de impedir a propagação dos erros soviéticos pelo mundo. Apesar dos rumores que circulam, muitos afirmam que a Virgem nunca mencionou o comunismo. Contudo, a alusão aos erros russos parece ser uma referência clara à ideologia imposta em 1917. Da mesma forma, as Sagradas Escrituras não mencionam expressamente o purgatório, mas a sua existência é implicitamente reconhecida em todos os textos sagrados. O facto de Notre Dame não ter mencionado explicitamente o comunismo não minimiza a urgência do seu aviso. A ameaça do comunismo global era tangível. A Virgem, que se manifestou durante o pontificado de Bento XV, deu as suas instruções à irmã Lúcia durante o pontificado subsequente de Pio. Você prevê que, desde a época de Pio, esta consagração solicitada pela Virgem, parte integrante do terceiro segredo, vem acompanhada de uma recomendação precisa. O segredo não deve ser revelado antes de 1960, data em que deveria ter sido revelado ao mundo. Pio XII, diante da revelação contida no segredo de Fátima, ficou tão chocado que desmaiou. O seu sucessor, João XXIII, decidiu não divulgar o segredo, apesar das instruções recebidas, por considerá-lo não relacionado com o seu pontificado. Tendo aderido ao papado em 1958 e reinado até 1962, durante os anos do Concílio Vaticano II, João XXIII deixou o segredo nas sombras. O testemunho passou então para Paulo VI, que, embora tivesse tido a oportunidade de discutir o assunto diretamente com a irmã Lúcia, optou por não o fazer. Único entre os pontífices, João Paulo I, durante uma visita a Fátima e ainda cardeal, teve uma troca de ideias com a irmã Lúcia, que profetizou a sua eleição como soberano pontífice. A sua morte prematura, ocorrida apenas 33 dias após as eleições, pôs fim a qualquer esperança de revelação. Com a chegada de João Paulo II, o segredo foi finalmente revelado parcialmente em 2000 anos, limitando-se ao texto da visão, deixando em aberto a questão do anexo com as explicações da Virgem, que nunca foi publicado. Antônio Sotti, um pensador italiano, levanta a hipótese de que o terceiro segredo investiga a crise interna da Igreja, traçando um paralelo com a crise ariana do passado. O cardeal Ratzinger, no final da década de 1980, sugeriu que o segredo transcendia simples profecias de guerras ou cataclismos políticos para abordar a crise espiritual e doutrinária que assolava a Igreja. Esta revelação, embora nunca divulgada formalmente pela Igreja, sugere um período de profunda introspecção e renovação, em linha com a exortação de Paulo VI sobre a necessidade de um regresso às raízes cristãs, na imitação de Cristo e na fidelidade à doutrina católica. Apesar dos desafios e das tribulações, a promessa de Nossa Senhora ainda ressoa. A Igreja, divina na sua instituição, resistirá indomavelmente às forças do mal. A decisão de envolver o terceiro segredo num véu de mistério está enraizada numa verdade incômoda. Uma verdade que abalou os próprios alicerces da Igreja Católica. A revelação contida neste segredo não foi apenas uma profecia ou advertência externa. Pelo contrário, foi uma exposição crua e direta das fragilidades e desafios internos que a Igreja enfrentaria. Esta delicadeza intrínseca à mensagem exigia extrema cautela, pois punha em causa não só a pureza e a integridade da fé,
mas também a própria liderança que deveria guiar o rebanho fiel em tempos tumultuados. Segundo as interpretações mais recentes, parece esconder alusões diretas à crise interna da Igreja Católica, que vão muito além da história do ataque contra João Paulo II em 1981. A crise da Igreja pós-conciliar, já evocada na década de 1970 por Paulo VI, com a metáfora da fumaça de Satanás entrando no templo, é considerada o cerne deste segredo. Esta crise é interpretada por alguns como uma profecia mariana que insinua uma apostasia no topo da Igreja. Um tema que ressoa particularmente nos círculos mais conservadores e tradicionalistas do catolicismo atual, em contraste com as aberturas do pontificado do Papa Francisco. Esta revelação corria o risco de suscitar dúvidas e incertezas entre os fiéis, minando a confiança nas autoridades eclesiásticas e, talvez, acentuando divisões internas já presentes. Havia uma preocupação palpável de que o conteúdo do segredo pudesse ser interpretado como uma crítica direta à gestão da Igreja e às decisões tomadas pelos seus líderes. Este receio não era infundado. A história da Igreja foi marcada por momentos em que a verdade interna, uma vez revelada, provocou cismas, heresias e reflexões profundas sobre o caminho a seguir. Além disso, o pedido específico para não divulgar o segredo até 1960 sugeria um momento profético, talvez relacionado com eventos ou acontecimentos que ocorreriam dentro da Igreja ou no contexto sociopolítico global. Portanto, o adiamento da publicação não foi simplesmente uma questão de conveniência, mas uma indicação de que a plena compreensão e as possíveis ações necessárias em resposta ao sigilo exigiam um contexto específico, que só o tempo poderia fornecer. A não revelação completa do texto poderia ocultar alusões específicas a períodos de grande turbulência e desafios doutrinários dentro da Igreja, com implicações profundas para a fé e prática católica contemporânea, segundo alguns estudiosos. Estas interpretações sugerem que o sigilo não se referia apenas a acontecimentos históricos específicos, como o ataque a João Paulo II, mas tinha um alcance mais amplo, indicando uma crise de fé e de moralidade que afetaria a Igreja em todo o mundo. A decisão de manter o segredo sob sigilo também reflete um profundo sentido de responsabilidade para com a preservação da unidade da Igreja. Os guardiões deste segredo tinham consciência de que esta revelação poderia ser considerada um catalisador de discórdia, numa época já marcada por tensões e mudanças. A decisão de adiar a revelação foi, portanto, motivada pela prudência estratégica, destinada a preservar a coesão da comunidade dos crentes e a proteger o caminho da fé do maior número. No entanto, a ideia de que a crise atual possa representar o fim da fé católica requer mais reflexão histórica e física. Ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou inúmeras crises, cismas, reformas e revoluções, conseguindo evoluir e adaptar-se, mantendo a continuidade das suas raízes apostólicas. A capacidade de renovação e de diálogo com o mundo no respeito pela tradição e pela doutrina cristã é uma característica distintiva da Igreja Católica.